A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos e bem-vindas por aí. Que Deus te abençoe, te dê um ano de muita paz, de muita luz, de muita graça, da presença do Senhor Jesus sobre a sua vida. É sempre um motivo de alegria, como eu sempre falo, compartilhar a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. E desde já eu quero agradecer, eu quero bem dizer e louvar o nome santo do Senhor Jesus. Pedir desculpas por não estar aqui como antes de costume, mas foi por uma boa causa, um bom motivo. Eu não sei se todos sabem, mas eu tive um bebê e eu precisei ficar de resguardo, o tempo, o que passa depois da gestação. E eu louvo a Deus, a todas as pessoas que sabiam, oraram, intercederam, e eu quero agradecer ao Senhor. E esse foi um dos motivos pelo qual eu estive um pouco ausente, tanto no período, no fim da gestação, quanto pós, no momento em que eu tive o bebê, porque eu precisei também dedicar um pouco do meu tempo e cuidado para mim e para o bebê. Ele está bem, graças a Deus. Em breve eu vou estar apresentando ele aqui para vocês no canal, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um. E é sempre motivo de alegria, e sempre que eu puder, eu vou estar por aqui gravando uma palavra para a nossa meditação, para que assim o Pai possa nos abençoar, para que Deus possa nos visitar e falar conosco. E se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, a nossa frase de fé do nosso canal aqui é: porque Ele vive, Ele reina, Ele vive para todo sempre. Essa foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma declaração de fé, para sempre nós estarmos declarando sobre as nossas vidas, porque Ele vive, sim. Ele não está pendurado naquele madeiro, Ele não está lá naquela tumba, Ele não está ali onde o puseram, mas a palavra do Senhor vem dizer que Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde Ele irá, vir julgar ali a terra, como está escrito, que Ele virá, a segunda vinda será como juiz. É por isso que a Bíblia vem falar que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Da primeira vez Jesus ele veio como cordeiro, da segunda vez ele vem como juiz, e ele vem julgar povos, línguas e nações. E esse tempo está muito breve, é por isso que nós devemos a todo tempo meditar na palavra do Senhor Jesus, e assim também encorajar uns aos outros a continuar firme, guardando a sua coroa, para que assim ninguém a roube. Deus te abençoe poderosamente. Eu desejo um ano de muita paz para você. Confesso que estava com saudade de trazer uma palavra para a nossa meditação, mas eu tenho certeza que Deus cuidou de você todo esse tempo. Que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos encher da palavra do Senhor, louvar e adorar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, ó Espírito, Espírito, Espírito. Chamar pelo Espírito Santo de Deus é chamar o próprio Deus, é chamar o próprio Jesus, porque a palavra do Senhor vem dizer que Ele é a Trindade Santa. Por isso comece a chamar, comece a declarar que você precisa, que você depende, que você quer Ele junto contigo, e tenha certeza que essa presença vai se fazer bem presente, como está escrito. Louvado seja Deus. No Salmo de número 46 está escrito que Ele é bem presente no tempo de angústia, mas não é apenas no tempo de angústia. Em qualquer momento que você chamar a presença do Senhor Jesus para perto de você, ali ela estará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E talvez você se pergunte: mas como assim chamar? Se eu não chamar, Deus não está? A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está assim em todos os lugares, a modo de que Ele tem o controle de todas as coisas, de modo que Ele vê tudo, mas Ele não vai entrar, louvado seja Deus, no seu coração, se você não assim der lugar. E como é que eu e você vamos saber que essa palavra é verídica? Está escrito também: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. Então é necessário nós fazermos questão, é necessário nós buscarmos, é necessário nós pedirmos por esta presença. É necessário que nós venhamos a fazer questão. Sim, louvado seja Deus. E fazer questão eu e você entendermos que nós precisamos renunciar, que nós precisamos muitas das vezes escolher, sim. Não tem como você
Louvado seja Deus está em vários lugares ao mesmo tempo. Exemplo, se você tiver 2 eventos para ir, de modo que sejam em cidades diferentes, como que você vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não tem condição. Você não vai estar, louvado seja Deus, inteiro em nenhum lugar. Então é necessário que você faça uma escolha de fé e você escolha sempre essa presença poderosa que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou, louvado seja Deus, no meu coração. E aqui eu quero louvar a Deus, porque Deus ele é bom, porque Deus ele pode, porque Deus ele vive, porque Deus ele reina e porque ele tem cuidado de tudo aquilo que leva o meu nome e que leva o teu nome. Eu tenho certeza que durante todo esse tempo você tem aí testemunhos maravilhosos, assim como eu também tenho. E eu tenho certeza que Deus ele cuidou de ti a todo o tempo. Eu gostaria de meditar com você numa palavra que está escrita lá no livro de Atos, capítulo de número 13. Louvado seja Deus, livro de Atos, capítulo de número 13. E nós vamos ler o texto: louvado seja Deus para todo sempre, e para todo sempre seja o nome do Senhor louvado. E diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico falso profeta, chamado Bar-Jesus. Eu quero ler até aqui e me ater àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu li os primeiros versículos desse texto, e o Espírito Santo falou grandemente. Louvado seja Deus. E assim eu vou compartilhar contigo a palavra do Senhor que está aqui no livro de Atos, capítulo de número 13, a qual você pode fazer a menção do texto e ler aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que, louvado seja Deus, estava ali na igreja de Antioquia. A palavra do Senhor vem dizer que logo depois que Jesus, glória seja dado o nome santo do Senhor, ele é crucificado. A palavra nos diz que depois de um tempo Jesus ele passa cerca de 40 dias na terra. E durante esses 40 dias, após os 40 dias, houve-se o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo na igreja, onde as pessoas que criam ali que Jesus era o Cristo ressurreto, estavam reunidos, e a Bíblia diz que vieram sobre eles línguas repartidas como de fogo. E a partir dali começou, louvado seja Deus, a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que creram que Jesus veio, que Jesus ressuscitou, que Jesus era realmente o Filho de Deus. E a palavra vem dizer que em uma dessas igrejas na Antioquia, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu. E a Bíblia vem dizer que, servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo de Deus falou com eles. E aqui eu quero falar algo poderoso para aqueles que crêem no Senhor Jesus, que é preciso orar e é preciso também jejuar. Sim, nos diz a palavra que o Espírito Santo do Senhor veio, falou com aqueles homens as quais eram profetas do Senhor, que estavam ali na igreja da Antioquia. A palavra do Senhor vem dizer que o Espírito Santo veio e diz assim, versículo de número 2, está escrito aí no capítulo 13 do livro de Atos, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha só que coisa poderosa. Então eu venho entender que todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu jejuo, todas as vezes que eu tenho uma conexão com Deus, Deus ele vai falar acerca daquilo que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
sim, acerca daquilo que Ele tem, acerca daquilo que Ele espera. Não é acerca daquilo que muitas das vezes nós queremos ou que nós escolheríamos. Olha só como o texto diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eu venho entender que o Espírito Santo, ele tem a sua própria vontade, ele tem a sua própria escolha e ele tem a sua obra, ele tem a sua forma de fazer. E para que isso aconteça da forma como o Espírito Santo tem e quer na minha e na sua vida, é necessário eu orar, é necessário você orar, é necessário eu jejuar e é necessário você também jejuar. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam servindo a Deus, mas eles não serviam de qualquer forma. Eles serviam, além de servir, eles oravam e eles também jejuavam. Então o Espírito Santo falou com aqueles homens e falou o quê? O que ele queria. O Espírito Santo queria que Barnabé e Saulo, como está escrito, para a obra, aleluia. E quando o Espírito Santo fala que queria Saulo, e Barnabé para a obra, é porque o Espírito Santo conhecia aqueles homens. E quando eu e você oramos e esperamos a resposta de Deus, Deus ele vai nos direcionar. A palavra nos diz que apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E eu venho entender que ali não tinha apenas Saulo e Barnabé, como está escrito, porque o Espírito Santo diz assim: apartai-me a Saulo e Barnabé. Então eu venho entender que existiam outras pessoas ali naquele local, mas o Espírito Santo estava direcionando para aquele determinado tipo de obra a Saulo e a Barnabé. E o que o Espírito Santo está querendo dizer para mim e para você é que todas as vezes que eu e você oramos, que todas as vezes que eu e você jejuamos, o Espírito Santo vai falar como Ele quer, a forma que Ele quer, por onde deve ser e como deve ser. Está escrito aqui que o Espírito Santo ele é bem claro para aqueles homens, para aqueles profetas da igreja de Antioquia que estavam ali servindo ao Senhor. O Espírito Santo ele diz assim: olha, eu tenho uma obra para fazer. E nessa obra eu já tenho as pessoas certas. Então tudo aquilo que Deus ele tem para fazer na minha e na sua vida tem uma ordem, tem um propósito e tem um porquê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós entendemos que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo vai nos direcionar e vai nos confirmar. Aí a palavra diz assim: então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então eu venho entender que mais uma vez eles vão ali jejuar e vão orar para poder fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou ali sobre, aleluia, o entendimento deles. Quando o Espírito Santo fala para aqueles profetas que queria Saulo e a Barnabé para uma grande obra. E o que o Espírito Santo está querendo falar comigo e contigo por intermédio dessa palavra é que nós precisamos, antes de qualquer coisa, é pedir ao Espírito Santo resposta. É pedir para que o Espírito Santo fale conosco. É pedir para que o Espírito Santo nos confirme. É perguntar: Deus, é por aqui? Como é que eu faço? Como é que eu vou? É a tua vontade? É a tua obra? E quantas das vezes nós queremos fazer as coisas pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria capacidade ou pelo nosso próprio intelecto, onde nós achamos que por ali, daquela forma, é o mais rápido, é o mais viável, vai ser o mais confortável, quando o Espírito Santo, louvado seja Deus, tem uma forma poderosa de nos direcionar. E para que isso aconteça, é necessário você e eu orarmos e jejuarmos. E está escrito assim: glória a Jesus. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque havia ali pessoas que estavam na direção, pessoas que ouviam a voz do Espírito Santo, pessoas que entendiam o que o Espírito Santo queria. E muitas das vezes
Louvado seja Deus. Se fosse pela concepção humana, talvez Barnabé ou aleluia e Saulo não teriam sido escolhidos. Talvez aqueles profetas, aquelas pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, teriam escolhido outras pessoas para enviar. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, ela é bem clara. E Deus está dizendo para mim e para você que Ele sempre tem uma palavra, que Ele sempre tem uma confirmação. Quando eu e você entendemos que nós precisamos buscá-lo, louvado seja Deus, e aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes nós perguntamos as coisas ao Senhor e nós queremos uma resposta de imediato. Mas a palavra vem dizer que aqueles homens, eles oravam e eles jejuavam. E o que isso quer dizer? Oração significa um tempo de dedicação, significa um tempo de separação, significa um tempo onde você precisa estar em conexão com Deus. E para se estar em conexão com Deus, é necessário se desconectar das coisas deste mundo. Quantas das vezes nós estamos tão ocupados, nós estamos tão conectados com as coisas deste mundo que esquecemos de nos conectar com o céu. É necessário nós buscarmos essa conexão, é necessário nós buscarmos. E por que a palavra do Senhor nos deixa uma passagem tão poderosa lá no livro de Atos, falando acerca de oração e de jejum? É o que a igreja do Senhor hoje precisa. Nós estamos precisando orar mais, buscar mais. Nós estamos precisando nos conectar com o Pai, buscar a face do Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para se adorar a Deus em espírito é necessário se comunicar com o Espírito Santo dele para saber acerca da sua vontade. Não tem como nós andarmos no Espírito e fazer as coisas que nos agradam, as coisas que agradam a nossa carne, as coisas que agradam a nossa própria vontade. Deus está dizendo, olha só, está escrito na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Sinireu, e Manaé, que foram criados com Herodes, e o tetrarca Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele fala com aqueles homens ali. E Deus, naquele momento, Ele tem uma direção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele sempre vai ter uma direção. Ele sempre vai ter uma resposta para o meu e para o seu coração. Mas é necessário nós entendermos que nós precisamos orar, que nós precisamos jejuar. Existe uma batalha espiritual no mundo. E Deus, Ele quer que eu e você venhamos a estar ligados e conectados com Ele. Quando eu li essa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu venho perceber o quanto o Espírito Santo ele fala, porque está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? O Espírito Santo. Não foi o homem, não foi a mulher, louvado seja Deus, mas foi o Espírito Santo de Deus a quem revelou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi ali homem que revelou, mas foi o Espírito Santo que disse como queria. Então, se você tem algo, uma decisão que você precisa tomar, busque ao Senhor a resposta. Pergunte para Ele a melhor forma que você deve resolver tal situação. Não resolva pelo seu próprio entendimento. Não resolva talvez pelo conselho de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes mesmo de consultar o conselho do conselheiro, daquele que pode todas as coisas. Não que você não possa ouvir um conselho. Claro que pode e deve sim. Mas antes de qualquer coisa, peça o conselho daquele, louvado seja Deus, que não precisa pedir conselho a ninguém. Enquanto eu e você precisamos nos aconselhar, Deus ele não precisa pedir conselho a ninguém. Está escrito que Ele é o conselheiro. E que tudo aquilo que eu e você temos dúvida, Ele pode nos aconselhar. Então, se você tem uma pendência, se você tem uma situação, se você tem algo para resolver, busque esse conselho no Senhor. Busque essa voz que diz, busque essa voz que fala, busque essa voz que não se engana, busque essa voz que vai te dizer, que vai te direcionar como fazer, como ir. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que pode todas as coisas, que reina e que vive, que reina para todo sempre.
Está escrito que eles estavam orando. E porque eles estavam orando, o Espírito Santo se manifesta com a sua vontade. Todas as vezes que eu e você oramos, o Espírito Santo ele vai se manifestar com a vontade dele. Ele vai falar acerca daquilo que ele quer que você faça. E então ele vai te dar força para que você faça. Está escrito que eles estavam ali orando. Todos estavam reunidos, inclusive Barnabé e Saulo também estavam naquele meio ali orando. E a palavra do Senhor vem dizer que aqueles profetas receberam ali uma direção. Que Saulo e Barnabé deveriam ser enviados para uma obra, louvado seja Deus, missionária. E eu venho entender que aqueles homens receberam ali algo poderoso porque eles estavam em oração. E quando eles estavam ali em oração, nos diz a palavra que pondo eles as mãos, os despediram, ou seja, liberaram para que Barnabé e Saulo pudessem cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado. Então eu venho entender que todas as vezes que eu estou em oração, que eu estou em conexão com o reino dos céus, Deus ele vai revelar a sua vontade e ele vai te dar autoridade e capacidade para que você assim possa fazer. E a palavra diz assim: e havendo eles atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Glória a Deus. E a palavra vem mostrar para mim e para você, atravessando a ilha. Olha só, eu venho entender que aquilo que o Espírito Santo falou, eles vão se direcionar e eles vão fazer aquilo pelo qual Deus orientou. E a palavra é bem clara quando diz: e havendo eles atravessado a ilha. Então, eu venho entender que quando o Espírito Santo fala e vem de Deus, acontece. Quando o Espírito Santo fala e vem de Deus, ele cumpre. Deus, ele disse: olha, eu quero que vocês enviem Saulo e Barnabé para uma obra. E aqui no versículo 5 nós vamos ver que de fato acontece. Por que que acontece? Porque de fato realmente era a vontade de Deus. E aqui eu agradeço a oportunidade. Louvo ao nome do Senhor Jesus pela sua atenção, por você permitir que a palavra de Cristo entre aí na sua casa, na sua vida, por intermédio da minha vida. E já agradeço aqui, louvado seja Deus, a oportunidade de poder compartilhar com você e assim meditarmos na palavra do Senhor Jesus, porque em tudo Ele é bom. Eu glorifico o nome santo do Senhor, porque até aqui Ele tem me ajudado, Ele tem te ajudado, Ele tem te sustentado, Ele tem me sustentado. Deus te abençoe poderosamente. Como eu falei, sempre que eu puder estarei por aqui, gravando uma palavra para o meu e para o seu coração. Hoje foi mais rápido devido à minha rotina, devido ao que eu expliquei no início do vídeo, mas eu tenho certeza que você aí do outro lado vai compreender e glorificar ao Senhor junto comigo. Eu deixo a paz de Cristo para o seu coração, em nome de Jesus, e é sempre com muita alegria que eu deixo aqui para nós uma palavra da parte do céu. Livro de Atos, capítulo de número 13. Faça a leitura desse texto e você vai ver como o Espírito Santo fala. Por isso, se você precisa de uma resposta, se você precisa de um conselho, se você precisa tomar uma decisão, se tem algo na sua vida que você precisa ouvir a voz de Deus, ore, faça um jejum. E assim, o Espírito Santo, ele vai sim te responder, ele vai te fortalecer e você vai estar em conexão com o céu. Louvado seja Deus. E assim você vai entender que não vai ser a sua escolha, não vai ser a minha escolha, mas vai ser a escolha do Pai. Aquilo que Ele tem para mim e para você. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.